Curso de Windows, aula 38. Essa aula aqui é para atender uma consulta que me fizeram falando assim, Bernardo, dentro de casa eu uso Wi-Fi e tal, mas como é que eu integro meus equipamentos? Se eu puser uma aplicação no meu desktop, como é que eu vejo ela pela rede Wi-Fi? Eu tenho que hospedar num provedor? Não. Você pode ter, como o título aqui diz, uma web dentro de casa, utilizando a sua rede Wi-Fi, ou seja, a sua própria internet, você vai ter sua própria internet usando os recursos do Wi-Fi. Nós vamos ver como aqui. Bem, mas tudo que a gente quer explorar de uma forma assim informática, ou seja, de comportamento, nós temos sempre algum relatório que corresponde a algum comando dentro da linguagem que a gente possa inspecionar como é que está distribuída a nossa rede. Então, no caso, o comando é o ipconfig, tá? ipconfig, catapimba. Aqui eu peguei as partes significativas já para vocês não perderem tempo, porque eu não gosto que vocês percam tempo. Isso aqui é a parte principal que eu destaquei para explicar para vocês. Em qualquer estabelecimento de rede dentro de casa, você fica com os equipamentos distribuídos mais ou menos desta forma aqui. Então, ele apresenta assim, configuração do IP do Windows. Dos IPs da rede Windows. Um adaptador Ethernet VirtualBox, que como eu já passei muita coisa para vocês em torno do VirtualBox, principalmente a playlist de Linux, é bom que vocês saibam que ela é identificada, normalmente ela tem uma placa de rede virtual e se atrela ao endereço, todos os endereços a partir dos roteadores, né, eles vêm de fábrica, 192.168 alguma coisa. Então ele estabelece um tipo de endereço IPv4 no VirtualBox 56.1. Bom, esse aqui não é tão importante para a gente. Bem, e aí vem o adaptador de rede sem fio, o Wi-Fi. Em primeiro lugar, notem aqui os endereços, 192.168. Ó, vejam, tem 4111. O que é o gateway padrão aqui? É o próprio IP do roteador. Então, eu vou marcar aqui no nosso desenho. Então, 41.11. Aí ele vai distribuir endereços a partir de 192.168.41 alguma coisa. Então, se eu liguei o computador aqui nele, o que esse computador vai ter? Ele me apresentou aqui, ó. Se mostra adaptador de rede sem fio, alguém está ligado a ele. É o meu desktop está ligado a ele. Então ele está no endereço, ele pegou o sequencial lá, a gente marca, produzir endereços DHCP a partir de ou na faixa de, aí eu botei 130 a 250, tá? Então o primeiro que ele pegou foi 130. Eu garanto que ele seja o primeiro a pegar desse roteador, tá? O primeiro endereço disponível, ligando na ordem os equipamentos. Então pode ser que amanhã, se eu ligar fora de ordem, ele pegue 131, 132 e tal. Mas ele tem uma tendência a repetir. Então vou colocar aqui o endereço dele, ó. Ele pertence àquele roteador. Tanto é que o terceiro octeto está igual aqui no número de IP. Tá mapeado a princípio desta forma. Bem, eu só consigo ver a efetividade dessas ligações, o funcionamento, se eu compreender qual que é a parte lógica ligada a isso. Na aula 26 eu falei que o seu Windows 10 pode ser um servidor web. Ensinamos a instalar o IS, porque é o servidor que está mais à mão, porque quase todo mundo mexe com Windows. Então, instalamos. Poderia ser com Apache também, podemos fazer um exemplo com Apache. Então, ao instalar aquilo, eu expliquei qual que era o caminho default das páginas. As páginas é que mostrarão funcionamento. Fala assim, ó, elas é que vão dizer, ó, realmente a rede está estruturada desse jeito, funciona, o roteiro é esse. Então, veja aqui, ó, a raiz onde eu coloco páginas para poder provar esse modelo aqui é
naquela pasta que eu mostrei, ó, C e netpub www-root, que aqui está em fonte pequena, né? Infelizmente. Ela tem as páginas index.php, index.asp e index.html, que eu até comentei aqui. Eu queria que ele me mostrasse características de IP. Então, eu vou mostrar para vocês o fonte que eu fiz em ASP primeiramente. Eu queria saber, não o IP do cliente, de quem chamou a página, não. Eu queria saber o do server. Vocês acreditam que a própria linguagem ASP do fabricante do sistema operacional Windows não colocou uma instrução para você saber o endereço do server? Agora, pasmem, o software, né? A linguagem produzida pela comunidade livre, o PHP tem isso, ó. Eu consigo saber o server name e o remote address também. Bom, então agora que nós sabemos o endereço do servidor, vamos pegar um celular e vamos apontar para esse endereço aqui, ó, do servidor, onde está instalado o IS. É esse nosso aqui, ó. Eu já pus o endereço localhost dele, né? Eu coloquei o celular e o server na mesma rede Wi-Fi. Tem que estar na mesma rede Wi-Fi, beleza? Para receber as páginas. E aí eu executei o index PHP. Então tá dando IP desse server, aqui ó, confere com aquilo que nós olhamos no ipconfig, IP do cliente. É ele mesmo, só que vai aparecer outro número na hora que eu chamar essa parte do celular. E aqui todas as variáveis, aqui server, ó, olha como que o PHP é prolífico, né? É repleto de recursos, como que ele pega tudo que a gente precisa. Por isso que é uma linguagem completa. Então tá na hora da gente ligar o nosso celularzinho aqui, ó. Eu chamei aqui, a página. Ele está dando o mesmo IP, né? Eu terei que ampliar aqui para vocês, né? Eu posso jogar isso aqui no IrfanView para vocês verem bem grande. Vou jogar aqui, e aí nós vamos poder ver isso aqui ampliado. Bem, o endereço que ele está, como o memo está hospedado no próprio computador, ele dá esse mesmo IP, porque está emulando o mesmo IP do computador. Mas, em um celular, dentro da sua casa, ligado nessa rede, ele vai dar um IP de cliente diferente. Compreendeu? Você vai assentar no sofá seu e vai chamar esse endereço daqui de cima, com index.php. E ele vai te dar endereço do server, endereço do cliente, na boa, e todas essas variáveis aí eu deixei para vocês como brinde, também vou colocar lá no GitHub. Compreenderam? Então vocês podem fazer a sua rede em casa, inclusive se desligar do Google e produzir a sua redezinha ali numa boa. Usar a internet só como estrutura aí de endereço e tal, mas vocês não precisam acessá-la. Isso é para vocês terem suas aplicações. Então imaginem dentro do condomínio de vocês, todo mundo acessando a mesma rede, né? Vocês compram uma rede condominial aí de um provedor e todo mundo pode acessar aí os programas da rede interna. Da mesma forma, uma empresa pequena coloca a estrutura de modems, de roteadores e vai lá, só que para esse efeito aí de se ligar nesse servidor, todo mundo vai ter que se conectar a este roteador aqui. Vai declarar que a rede Wi-Fi central é essa daí. Vocês podem colocar repetidores e toda essa estrutura física. Tá ok? Compreenderam como que vocês podem fazer uma rede interna no seu prédio ou então no seu escritório? Então aproveitem bem essa estrutura daí. Desejo que vocês desenvolvam seus softwares, o canal aqui está cheio de coisa, né? E rodem seus aplicativos internamente na sua rede Wi-Fi. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa
aula 38 de Windows.